Boa tarde a todos. Vamos lá então, mais um vídeo aí pro canal, gravando para vocês, dando continuidade aí no vídeo da Anaculi. Então, para quem segue o nosso canal aí, já sabe como funciona, link do Telegram na descrição. Tem um apoiozinho lá para quem quiser apoiar a gente lá, tem um Pix ali para apoiar, ajuda bastante o canal, tá, pessoal? E fortalece aí pra gente estar comprando material para estar fazendo os vídeos aí para vocês. Então vamos lá. Dando continuidade, tá? Então no vídeo passado, deixa eu desligar minha câmera aqui, que não tem necessidade da câmera. Opa, isso aqui é outra coisa. Tá? Então, desliga aqui. Então, vamos lá. No vídeo passado, a gente falou sobre a fase de distribuição, né? Então, como que é a acumulação e distribuição. Agora, a gente vai começar a falar da fase de teste, tá? Então, a fase de teste é uma fase muito importante, porque é uma fase onde a gente vai ter, por exemplo, numa acumulação, numa congestão, é quando a gente vai ter o teste das extremidades dessa fase. Então, esse teste das extremidades é onde o mercado vai tentar te enganar dizendo que o mercado vai cair ou que o mercado vai subir, para que você venda, para que você compra e gere liquidez para o player que está sacudindo e limpando aí o mercado. Então é a tentativa do mercado te enganar para você operar na ponta contrária de onde o mercado vai, tá? Então, o teste, né, é um dos maiores problemas que os insiders enfrentam para montar qualquer campanha, que eles nunca podem ter certeza que toda a venda foi absorvida após uma fase de acumulação. Então, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando o insider, quando o cara vem acumulando aqui dentro, então ele vem fazendo os testes aqui e vai acumulando. Quando ele faz o teste, por exemplo, para romper para cima, quando ele faz esse teste de rompimento, é o maior problema que ele vai enfrentar, porque ele precisa ter certeza de que aqui já não tem mais oferta de venda suficiente. Então ele vai fazer o rompimento, ele precisa ter certeza que não tem oferta de venda, porque ele precisa ter o caminho livre para esse mercado seguir. Então, se ele vê que tem muita oferta de venda aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai vir chacoalhar o mercado de novo e vai testar de novo. Ah, tenho ainda oferta de venda. Venho chacoalhar e rompo de novo. Venho chacoalhar e rompo de novo. E essa congestão vai ficar aí até ele ter certeza que eu já não tenho mais oferta suficiente nessa região e ele pode puxar o mercado a favor da sua operação. Ele já limpou todos os estoques do mercado, tá? Após uma fase de acumulação ou até de distribuição também. A pior coisa que pode acontecer com esse insider é ele começar a subir o mercado, né? E ser atingido por uma onda de vendas. Então, ele não quer que a hora que ele faz o rompimento entre um fluxo de venda aqui muito forte, porque todo esse esforço que ele está fazendo para subir vai ser devolvido aqui. Então aí pode acontecer? Pode acontecer de eu ter um player aqui querendo acumular, vamos supor, 50 mil contratos e entra um player querendo vender aqui 150 mil. Então esse player vai estopar esse player que acumulou, então esse preço vai vir aqui embaixo. Então esse player que está acumulando aqui, ele precisa ter certeza que ele não tem oferta aqui em cima suficiente para empurrar esses preços para baixo de novo, para que ele faça a campanha um movimento de alta, tá? Então, porque se isso acontece, o mercado vem para um nível mais baixo. Se eu entro uma oferta aqui muito grande, joga para baixo o mercado, desfazendo todo o trabalho de sacudir os vendedores no mercado. Então, se isso acontece, todo aquele trabalho que ele teve, que o insider teve de acumular naquela região para poder romper o preço, passa a ser em vão. Porque quando chega na hora de romper, ele percebe que ainda tem oferta de venda, e às vezes muito maior do que ele pode assumir, né? Então, como que ele supera, como que ele faz esse problema? Ele testa o mercado. Então, ele testa o mercado para ele saber se o mercado vai fazer esse movimento ou não, tá? Então, como que é o teste, tá? Então, vamos lá. Então, a gente pode ser o teste, pode ser numa barra, pode ser num rompimento, tudo mais. Então, os insiders, né, querem testar o mercado. Depois de terem concluído a fase de acumulação, eles se preparam para levar o mercado para começar um processo de venda, né? Porque ele quer levar o mercado porque ele quer vender aqui em cima, então ele tem que levar o mercado para um processo de venda. Nessa fase, eles geralmente estão voltando para regiões de preço que só recentemente viram vendas pesadas. Então, o que acontece? Aqui, provavelmente aqui atrás, essas regiões teve venda pesada. Então, quando ele vem testar aqui, a gente fala suporte e resistência. Então, ele vai levar um suporte, uma resistência anterior,
para ver se vai ter venda pesada ainda que teve numa resistência anterior. Então vamos supor que aqui tem uma resistência anterior. Então aqui ele vai testar, a hora que entrar o fluxo aqui, ele vai testar para ver se isso aqui teve oferta, se ele já secou essa oferta. Então eles executam um teste para avaliar a reação do mercado e verificar se toda a venda foi absorvida nessa acumulação. Então ele faz um teste nessa região para ver se eu tenho oferta de venda nessa região ou não, para saber se ele precisa acumular mais papel aqui, para depois conseguir romper esse movimento para cima, tá? Nesse ponto, né, então vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu perdi o mouse aqui, vamos lá. Então, nesse ponto, os insiders estão levando o mercado de volta a uma área de vendas pesadas recente. Então, ele está levando o mercado, essa região, tá? Eu tenho várias aqui, ó, vendas pesadas aqui para a esquerda. A pior coisa que pode acontecer é essa pressão de venda voltar. Então, ele não quer que essa pressão de venda volte, levando a campanha de um impasse estremecido, né? Que a resposta seria, né, de um impasse dessa compra. Ele ficaria no impasse desse movimento altista. Então, a resposta que ele tem, para saber disso, ele vai executar um teste no mercado de alta. Então, como que ele vai fazer esse teste? O mercado é marcado mais baixo, possivelmente no inversão de um pequeno item de mais notícias. Então, por exemplo, o mercado vai chegar num ponto, isso aqui vai ser gráfico diário, tá? Então, por exemplo, vai ter algumas notícias más e ele vai fazer um candle contrário desse mercado e vai ver qual é a influência que isso tem para a posição, para a força vendida, para ele entender se eu ainda tenho gente querendo vender nesse candle ou não. Então, para testar, é provável que isso elimine qualquer vendedor restante. Se o volume permanecer baixo, então se nesse teste, nesse candle, eu tiver um volume baixo, tá? Isso instantaneamente diz aos insiders que restam poucos vendedores e que praticamente toda a venda foi absorvida na fase de acumulação da campanha. Então, se ele começa a puxar, chega numa região, ele faz um candle de venda, um candle que tem um testezinho de venda, e o volume é baixo, então ele entende que ali eu não tenho mais oferta de venda naquele candle. Então eu ainda não tenho mais, eu já não tenho mais oferta de candle. Então, o volume é baixo, já que os insiders, né, movem a vela de volta para o preço de abertura com uma história de boas notícias. Então o que acontece? Então, vamos lá. O mercado, ele solta uma notícia e o mercado mete uma barrona lá. Vamos botar uma barra de venda aqui assim, ó, uma barra de venda. Aí o que acontece? Durante o dia, sem muito esforço, os insiders conseguem vir e fechar a barra assim, ó. Eles devolvem toda essa queda, conseguem absorver o restante desse movimento de queda com uma barrinha de volume pequenininha. Eles não precisam de muita força para fazer com que esse preço volta aqui, ó, e feche próximo da máxima. Então, isso é uma forma dele testar a pressão de venda antes dele continuar movimentos mais altos, né? Então, aí ele fica feliz com esse resultado positivo, que ele conseguiu usar pouco volume para fazer uma barra dessa aqui, e ele continua puxando o movimento para cima, tá? Então, continuando. Então, o volume é baixo, né? Os insiders movem a vela de volta para o preço de abertura, né? Então, ela volta para o preço de abertura praticamente. Esses testes de baixo volume ocorrem em todos os prazos e todos os mercados. Então, pode ocorrer no gráfico de 5 minutos, no de 1 hora, no de um dia, de uma semanal. Qualquer gráfico pode ocorrer. É uma maneira simples para os insiders avaliarem o equilíbrio de oferta do mercado, para saber se eu tenho oferta muito forte ali naquela região ou não. Afinal, eles estão tentando criar uma demanda. Eles querem que o mercado entenda que isso é compra. Criar uma demanda. Se houver uma oferta excessiva do mercado, isso acaba com a campanha altista, a campanha do touro, né? Do movimento bullish, que ele quer fazer um movimento altista, tá? Peraí. Então, neste caso que a gente mostrou aqui, o teste foi bem sucedido e confirma que qualquer pressão de venda foi removida. Então, o formato exato da vela não é fundamental, mas o corpo tem que ter um spread curto e um pavio baixo alongado. Então, o corpo curtinho e o pavio um pouco mais longo aqui, tá? A cor do candle pode ser alta ou baixa, não importa, mas tem que ser próximo da abertura e o fechamento tem que ser próximo do outro. O teste agora confirmado, os insiders podem levar o preço ao mercado de distribuição. Então, eles podem levar o preço para ponto de distribuição que eles querem lá em cima, porque eu já não tenho mais oferta vendedora. Então, eles vão levantar o preço até que fique vantajoso para vender de novo. Aí, quando começar a ter fluxo vendedor de novo, aí ele vai começar a montar a distribuição dele aqui nesse fluxo vendedor de novo.
confiantes de que toda a venda atingida até esse momento ele foi absorvido, então ele já absorveu toda a venda do movimento. No entanto, se o teste falhar, ao invés de aparecer um volume baixo, aparece um volume alto, então eu tenho um volume alto aqui, né? Volume alto, isso é um problema. Ao começar a se afastar do mercado da área de acumulação, executar a primeira fase do teste, fazendo os preços caírem, isso resultou que os vendedores estão retomando em grande número e forçando o preço a baixar. Então, se quando chega nesse ponto, que ele vai fazer o teste, eu tenho uma vela com um spread grande, né? Spread grande seria candle grande, o corpo do candle grande e alto volume, então esse teste ele está invalidado, esse teste ele não está válido, eu ainda tenho oferta. Claramente nessa ocasião, a venda mais antiga na faixa de negociação não foi absorvida na fase de acumulação. Então, não foi absorvido na acumulação aqui embaixo toda a pressão de venda para que esse mercado comece a puxar para cima com facilidade, né? Portanto, qualquer nova tentativa de elevar o mercado pode ter dificuldade. Por isso que muitas vezes a gente vê o preço, ele fica fazendo um breakout que a gente chama, ele sobe, aí faz o teste e joga para baixo. Aí ele acumula mais um pouco, sobe, faz o teste e joga para baixo. Acumula mais um pouco, sobe, aí ele faz o teste e não tem volume, aí faz o pullbackzinho do teste e rompe. Então a gente vê muito esse movimento aqui nos gráficos, tá? Que é justamente ele verificando se eu vou tendo demanda, se eu vou tendo oferta ali de venda suficiente para trazer esse preço para baixo, tá? Os insiders, né, que estão fazendo esse mercado cair novamente, então, ó, os insiders terão que fazer o mercado cair novamente e rapidamente para poder sacudir os vendedores. Então, eles vão fazer um movimento rápido para poder sacudir esses vendedores. O mercado não está pronto para subir ainda mais. E os insiders, portanto, têm mais trabalho a fazer antes que a campanha seja reiniciada. Então, eles vão testar, testou, não deu certo, testou, não deu certo, testou, deu certo, é a hora que eles vão romper. Então, enquanto não der certo, eles vão ficar fazendo essa limpeza. Então, quando dá errado, ele sabe que a campanha original de limpeza precisa voltar e reiniciar para absorver mais posições antigas. Então, muitas vezes a gente vê que ele tenta romper essa região, ele faz o teste e volta para essa região e continua nessa região. Aí ele tenta romper de novo, aí ele volta para essa região e fica tentando nessa região, até ele entender que ele limpou toda a oferta que tem aqui para o mercado puxar. Vê que eu estou repetindo várias vezes o mesmo conceito para a gente firmar esse conceito. Um dos sinais mais poderosos que você verá, pois é um sinal mais poderoso que você verá, pois os insiders que enviam uma mensagem clara que o mercado está prestes a irromper e subir. Então, esses sinais de teste é o sinal mais claro que você vai ter que o mercado está querendo romper, tá? O teste é uma das principais ferramentas que os insiders usam em todos os mercados, tá? Contudo, como tudo, né, em VPA, é um conceito simples, baseado em lógica simples. Uma vez que entendemos o conceito de acumulação e a estrutura do gráfico, a gente começa a ver os testes, começa a ver em todos os prazos esse teste. Às vezes você está vendo um teste no gráfico diário, você já joga no intraday para ver o que você consegue pegar ali dentro do teste. É um dos sinais mais poderosos que você verá, pois são os insiders que enviam uma mensagem clara de que o mercado está prestes a romper e subir. Então, quando ele vai fazer o teste, a mensagem do insider falando assim, ó, vou testar, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou subir, tá? Então, temos também o teste de demanda, que é o contrário, que é para venda, né? Então, que é o cenário inverso, né? Então, a gente está chegando no final de uma fase de distribuição, onde já teve a distribuição e ele vai testar o mercado para baixo para ver se eu ainda tenho intenção de compra. Esse teste é empregado para garantir que toda a pressão de compra tenha sido absorvida na fase de distribuição. Isso é feito com um teste de demanda à medida que a campanha se inicia. Nesse caso, a campanha de distribuição já acontece há algum tempo. Então, você já tem uma campanha de distribuição que está ocorrendo lá atrás, tá? Os investidores estão entrando e comprando com medo de perder essa ótima oportunidade. Então, o mercado cai e os investidores já estão comprando achando, ó, tá muito barato, vou comprar. Eles fazem um teste para ver qual é esse volume de intenção de compra, até para eles poderem vender mais e absorver, né, essa intenção de compra e vender mais. Muitas vezes ele não está com estoque vazio, ele precisa terminar de vender, né, ou até ficar vendido, até operar vendido. Então os insiders puxam mais a demanda, fazendo o preço oscilar e gradualmente esvaziam seus armazéns e todo o estoque de ações. Finalmente, quando a campanha estiver completa, é hora de começar a próxima fase de mover o mercado para baixo. E é a hora que vai fazer o teste para baixo.
Mais uma vez o teste é necessário, dessa vez para testar a demanda, se tem demanda ou não, se tem, né, se a compra foi absorvida na fase de distribuição. Então ele quer saber se ele comprou, se ele vendeu o suficiente aqui para as pessoas que compraram, para quando ele puxar para baixo, ele não pode ter fluxo comprador aqui nessa região, porque senão ele não vai conseguir chegar onde ele quer para acumular aqui embaixo. Porque se eu tiver fluxo, ele vai ficar aqui. Se tiver fluxo, ele vai voltar, vai fazer o movimento de novo e vai testar de novo, tá? Então a gente vai ficar fazendo esse movimento aí várias vezes, tá, pessoal? Então aqui o final da fase de distribuição, né? No final da fase de distribuição, os estoques já estão baixos ou zerados, ou muitas vezes até vendidos, restando então um movimento abrupto para baixo. Então depois da acumulação eu tenho um movimento abrupto, da distribuição eu tenho um movimento abrupto para baixo. À medida que a fase de distribuição termina, os insiders querem ter certeza que não tem demanda nessas áreas de preço, né? E ele vai trazer para regiões onde teve muita demanda, onde eu tive forte compra. Então, por exemplo, eu posso ter um topo anterior aqui, eu posso ter um fundo anterior, pode ser uma VWAP do semanal, pode ser um topo, um fundo do semanal. Então, é ali que ele vai testar esse poder de compra, né? Então, mais uma vez, eles vão testar ali uma região de suporte, nesse caso, uma região de suporte, para ver se tem demanda de compra, né? Então, o mercado começa a ser marcado por algumas novidades, começa a sair algumas notícias boas, aí ele fica observando, se não tem demanda, se o preço fecha perto da abertura no teste, igual fez o outro ao contrário, com volume também baixo, isso significa que não tem nenhuma demanda, ninguém está querendo comprar, então está na hora de baixar mais o preço. Então, um candle assim, também sem volume, também pode ser considerado um candle de venda. Agora, é seguro movimentar o mercado mais para baixo e rápido, então dá um movimento forte de baixa, já que agora eles precisam encher os estoques novamente, eles precisam comprar novamente, eles precisam baixar o preço rapidamente para poder comprar mais barato antes que entre uma ação de compra, né? Então, ao lado, a gente vai ter agora quando a gente tem um teste falho, quando o teste ele falha. Por quê? Porque ele mostra que ainda tem demanda. Como? Que ele tem um volume alto e tem um candle de alto corpo aqui, um corpo grande, o corpo maior que a vela e um candle de spread grande. Então ele tem que retomar o processo de limpeza dos compradores e tirar do mercado e fazer um novo teste, e assim vai até ele conseguir iniciar um movimento de baixa. Tá? Então é isso que ele vai fazer, o teste de baixa. Tá? Agora no próximo eu vou pausar esse vídeo aqui, tá com 17 minutos, deixa eu ver se dá para fazer o clímax. Eu vou fazer o clímax de venda nesse vídeo e depois a gente faz o clímax de compra no próximo vídeo, tá? Isso é bem interessante da gente ver, clímax de venda e clímax de compra, tá? Então vamos lá, vou fazer o de venda nesse vídeo. O clímax de venda. O clímax de venda aparece no topo de uma tendência de alta. Então você vai ter uma distribuição no topo, e o clímax ele acontece, ó, na região superior dessa distribuição. Então o que ele vai mostrar para a gente? Ele reflete as ações dos insiders e não do público, o clímax, né? Então, quanto o clímax de compra é no fundo, e o clímax de venda é no topo, é isso mesmo. O clímax de venda é o último suspiro antes que os insiders levem o mercado para baixo. Então eles estão te mostrando dentro de uma distribuição de que eles vão forçar esse mercado para baixo. Tá? Como que eles fazem isso? É um último grande esforço que ele faz de puxar o mercado para cima, os compradores entram ansiosos para comprar aqui e eles fecham o candle para baixo. Então faz um candle com sombra, candle com sombra, candle com sombra, um seguido atrás do outro, atraindo aqueles traders nervosos, especuladores que têm esperado e estão esperando o momento certo para pular dentro e finalmente não podem esperar mais, porque eles não podem ficar fora do próximo movimento de alta. Eles cedem ao mercado e cedem com medo, né, de perder no mercado e compra no momento onde o insider está querendo empurrar o mercado mais para baixo. Isso acontece 2 ou 3 vezes em alto volume com fechamento do mercado em aberto e no final da fase de distribuição. Então a gente vai ter a fase de distribuição e você vai ver que quando ele faz o teste, alto volume, teste, alto volume, teste, alto volume. Você vai ver isso. Às vezes 2, 3, 4 vezes ali dentro. Após o clímax de venda, né, os mercados se rompem e o mercado rompe mais rápido. Essa parcela de compradores, juntamente com todos os outros, ficam então aprisionados nessa faixa de preço. À medida que os insiders movem o mercado para fora dessa região,
e derruba o mercado para recomeçar o processo. Então ele move aqui para baixo, né? Ele move o movimento de queda para retomar o processo de acumulação. Aqui veremos um alto volume acoplado em um candle que tem um pavio longo e corpo curto. Então são vários dojizinhos aqui, ó, de sombra superior, tá? É uma das combinações mais poderosas de ação e volume e de preço que a gente pode ter no gráfico. Então quando a gente vê um clusterzinho que chama, que é esse movimento aqui, com candles pequenos e várias sombras superiores em cima de uma resistência, né? Então aqui a gente vai provavelmente vai ter o início de um movimento baixista dentro dessa região, tá, pessoal? Esta ação de preço é repetida várias vezes, tá? Então essa ação de preço é repetida várias vezes, com os insiders vendendo a demanda. Cada vez que o preço é empurrado para cima, antes de fechar a vela, então é importante, antes de fechar a vela no preço de abertura ou perto dele, né? Ele empurra para baixo antes de fechar a vela. Então, o mercado sobe, tenta romper a região que a gente tem ali, a região, aí o insider vem e faz fechar o candle combo, desse jeito aqui, ó. O candle fecha desse jeito. Aí ele faz isso 1, 2, 3, 4, até ele ter certeza que limpou todo mundo ali. A cor e o corpo da vela não é importante. O que é importante é a altura do pavio e a natureza repetida dessa ação. Então, a natureza de eu ter vários candles com pavios ali e os corpinhos estarem aqui embaixo de todos eles, isso vai caracterizar esse clímax de venda, tá? Está na hora de estarmos prontos para agir na frente da tela, que é a hora que a gente vai fazer o quê? Vai tentar vender aqui para pregar esse movimento de queda do ativo, tá? E no próximo vídeo agora a gente vai falar do clímax de compra, tá? Já vou começar na sequência. Não esqueçam de curtir, não esqueçam aí de compartilhar com os amigos, tá, pessoal? Boa tarde a todos e até mais. Fui!